Sejam todos bem-vindos ao Centro Espírita Cuiabá, Iluminando Consciências. No dia de hoje, teremos o nosso amigo Pedro, que vai conversar conosco sobre o tema Reclamar para quê? E diante desse tema, nós vamos fazer uma reflexão antes na mensagem do livro Palavra de Vida Eterna, de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. A lição número 100. Queixumes. Irmãos, não vos queixeis um dos outros, para que não sejais reprovados. Tiago. Cada vez que nossos lábios cedem ao impulso da queixa, quase sempre estamos simplesmente julgando a vida que nos é própria. Observa, assim, a ti mesmo e deixa que a consciência te vigie a palavra. Se viste uma pessoa em falta contra outra, não lhe exageres a culpa, recordando quantas vezes terás faltado igualmente contra o próximo. E assim, como agradecestes a quantos te desculparam os senões da conduta, confiando em que te melhorarias com o tempo, ampara também o irmão caído de erro, através do seu otimismo fraternal, para que se levante e te bendiga. Se um companheiro te ofendeu, não te confies as reações descabidas, refletindo nas ocasiões em que terás igualmente ferido os semelhantes. E assim, como te rejubilaste diante de todos os que te esqueceram os golpes, na certeza de que saberias reconsiderar a própria atitude, auxilia também o amigo que se fez instrumento de tua dor, através do ouvido de todo o mal, a fim de que ele se restaure e te abençoe a grandeza do Espírito. Em toda a conversação na qual sejamos induzidos a examinar o comportamento do próximo, submetido à censura alheia, vasculhemos o íntimo, concluindo se não teríamos praticado incorreções iguais ou maiores no lugar dele. E, em todas as circunstâncias, não nos esqueçamos de que, nos queixando de alguém, estaremos intimando automaticamente a nós mesmos a viver em nível mais alto e fazer a coisa melhor. Vamos orar. Amigo Jesus, espiritualidade amiga, aqui estamos, Pai Maior, diante de Ti, agradecendo pela nossa vida, pelo nosso trabalho, pela nossa saúde, pela nossa família, Senhor, pois sabemos que são bens preciosos para que possamos continuar nessa jornada terrena em que estamos aqui para evoluir. Reclamar para quê, Senhor? Se nós temos todas as orientações necessárias, estamos na família que escolhemos, no corpo que escolhemos, estamos nos lugares que estão permitidos para que nós possamos evoluir. Temos apenas que agradecer, Senhor, todas as oportunidades, agradecer as oportunidades de trabalho, da saúde, e que a sua luz, Senhor, possa nos iluminar para que possamos nós estarmos fortalecidos nos nossos objetivos, fortalecidos na fé, para que possamos continuarmos adiante e continuarmos sermos os trabalhadores da última hora. E que nós, Senhor, possamos ser luz por onde passarmos, iluminando os caminhos daqueles que estão ao nosso lado e iluminando o nosso caminho interior. Que a sua luz, Senhor, se faça presente em todos nós, todos os lares que estarão assistindo essa conversa que iremos ter, envolvendo, Senhor, cada coração, fortalecendo a fé, fortalecendo a saúde mental e espiritual de cada um. Que seja feita a sua vontade, Senhor. Todos nós somos seus filhos e entregamos as nossas vidas em suas mãos. Nos proteja, nos envolva, Pai Maior, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Pedro, agora é com você. Gratidão. Obrigado, Ranucci.
Obrigado a vocês que se dispõem nesse momento a ouvir alguma coisa que possa alimentar a alma no exercício do nosso crescimento, do nosso fortalecimento. Gratidão a todos aqueles que estão conosco hoje e do mundo espiritual se empenham em fazer com que nos sintamos cada vez melhor, aproveitando a oportunidade em que a gente para ouvir alguma coisa que nos esclareça, que nos ilumine, e estamos receptivos às boas influências. Então, reconheçamos que esse é um momento em que a espiritualidade vem ao nosso encontro e nos aconchega, vendo o que se passa na nossa intimidade, identificando as nossas dores, identificando onde estão as nossas feridas que requerem cuidados. E eles têm o remédio perfeito para atender a que superemos essas dificuldades. Então, nesse clima de alegria, estamos abrindo essa conversa com vocês. Reclamar para quê? Eu quero confessar que fiquei muito assustado quando ouvi das palavras da Cristina, minha esposa, um ensinamento deixado pelo pai dela, o senhor Wilson. Ele sempre as criou, as filhas, né, num clima de que aquele que reclama está faltando com a educação. E aquele que fala mal dos outros é porque não tem assunto. Simples, né? Os mais velhos têm uma sabedoria que grita quando fala com simplicidade, né? Então, reclamar é falta de educação. Eu nunca tinha ouvido com esta conotação, né? É tão frequente reclamarmos. Parece assim que é natural, que é normal, né? Que a gente veja algo errado, ou aquilo que esteja acontecendo em nós e que não está bom, e a gente destaca o erro visto fora ou o erro visto em nós. Este é um problema grave, com repercussões em nossas vidas que nós não avaliamos. E ele é tão grave que nós precisamos erradicar essa postura, substituindo-a por uma outra, que seja saudável, que seja proveitosa e que não nos coloque na condição de sermos mal educados, né? Dá para entender a mala educação quando a gente se vê no lado oposto, quando a gente está ouvindo uma reclamação. Alguém gosta disso? A gente se sente bem quando está ouvindo uma reclamação? É claro que a gente tem que ouvir quando alguém está numa problemática, está numa situação em que há um desconforto que precisa ser resolvido, que precisa ser modificado, né? Sim, mas é desagradável. E, às vezes, nós o fazemos com tanta frequência que não percebemos que somos inconvenientes para os outros também. Porque somos mais ainda inconvenientes para nós mesmos. A reclamação é uma atitude de insurgência contra a realidade. E contra a realidade é também contra Deus. É como se nós nos revoltássemos, nós nos rebelássemos com aquilo que é, com aquilo que está posto, com aquilo que já aconteceu ou com aquilo que existe. Esta atitude de rebeldia, de rejeição, de maneira a destacar aquilo que está inconveniente ou errado, é uma atitude improdutiva. Pior que isso,
é uma atitude que causa danos. Danos em nós e danos fora de nós. Ora, se nós estamos incorrendo numa conduta que causa prejuízo, como manter essa conduta? E pior, como insistir nessa conduta? Quando nós somos reclamantes, é hora de acender uma luzinha. Perigo. Opa, peguei um desvio. Eu tomei um atalho inadequado. É fato que as coisas com as quais nos deparamos, elas podem nos incomodar, às vezes nos machucar, às vezes nos traumatizar. E nós não vamos concordar com aquilo que é desconfortável, é claro. Mas aquilo que é desconfortável, errado, prejudicial, precisa ser visto, identificado para ser modificado. O que importa é a modificação, é a superação, e não o destaque. O erro ocorre naturalmente, porque nós somos ainda criaturas imperfeitas. Nós não alcançamos a perfeição. Eu acho que ninguém se arvora a se achar perfeito, inatacável, porque não somos. Seria uma ilusão, uma mentira, não é? Essa autoavaliação. Nós somos aprendizes da vida. Estamos numa fase de desenvolvimento espiritual bem inicial, né? Quando a gente compara, por exemplo, né, a história de um ser humano que é gestado, nasce, passa pela primeira infância, passa pela segunda infância, passa pela adolescência, juventude, a maturidade e a melhor idade. Quando olhamos todo esse percurso que um ser humano faz na vida encarnada, né, o corpo tem esse caminho, e nós olhamos a nossa escalada evolutiva como seres imortais, sob a ótica da nossa evolução espiritual, nós estamos na primeira infância. Nós estamos ainda muito próximos da realidade animal no jeito de aprender. Animal aprende? Aprende. Aprende coisas fantásticas, né? Às vezes a gente vê demonstrações da vida animal que a gente fala, nossa, como seres humanos, eu ainda não sou capaz de fazer o que este animal é capaz de fazer, né? Vejamos, assim, nos circos, né, os prodígios que um animal é capaz de realizar. Portanto, eles aprendem. Os comportamentos, as condutas deles são modificáveis. E eles são, de fato, né, manipulados para modificar por um processo muito básico, muito simples, que é o reforço positivo para aquilo que eles fazem o que nós queremos, e o reforço negativo para quando eles manifestam a conduta inadequada. E assim, então, nós vamos modelando o comportamento do animal. Toda vez que ele acerta, é premiado. Toda vez que ele erra, ele sofre algum constrangimento, que a gente chama de castigo, né? Alguma coisa que o incomode. Então, por esse processo bem simples, os animais aprendem. Observemos nós, humanos, no nosso aprendizado. A maior parte do que hoje está incorporado à nossa conduta, as mudanças de comportamento, de que maneira aconteceram? Pelo mesmo processo que também os animais aprendem. Quando a gente faz alguma coisa e somos bem-sucedidos, a gente fixa e a gente repete aquele comportamento porque ele está atendendo o nosso gosto, o nosso prazer, o nosso interesse ou a nossa necessidade. Quando a gente manifesta qualquer expressão de nós mesmos que causa de prejuízo para nós, um desconforto, um dano, ou para os outros,
normalmente vem uma resposta negativa, uma censura, né? Um apelo, um apontamento, uma crítica, né? Uma observação. E aí aquilo nos incomoda. E em nos incomodando, a tendência é não repetir. Às vezes até que se repete, né? A gente continua manifestando a mesma forma inadequada. Mas, toda vez que manifestamos de forma inadequada, vem um reforço negativo e a gente dá uma parada e observa, porque aquele estímulo negativo é desagradável, né? Não nos favorece. E a gente não quer aquilo que nos desfavoreça, né? Então, de tanto repetir um reforço negativo, nós eliminamos um comportamento e vamos substituindo aquele comportamento que foi castigado, né, entre aspas, né, ele recebeu um reforço negativo, nós vamos substituindo por um outro que deu certo, onde a gente foi premiado, onde recebemos um reforço positivo. Esse é o único jeito de aprender? Não, não é o único jeito de aprender. Esse é o mais primário, mais básico. Então, como aprendizes da vida, nós incorporamos nossas condutas praticamente em função do reforço positivo que recebemos quando acertamos e de reforço negativo quando erramos. Com isso, nós acostumamos a destacar o erro, reparar o erro, com a finalidade de uma correção, de uma substituição de conduta inadequada para uma conduta certa, no sentido de que ela traz benefício, ela traz prazer, ela atende uma necessidade. E com isso, nós fomos nos habituando a criticar, a ter uma visão das coisas para perceber o que está errado. Tudo bem, isso é necessário, porque o que está errado tem que ser, de fato, substituído pelo acerto. A nossa evolução é isso, é cada vez mais abandonar condutas inadequadas e desenvolver condutas adequadas. Então, o nosso progresso intelectual depende disso, o nosso progresso moral depende disso, o nosso progresso emocional, espiritual, né, é feito no processo de substituição de condutas inadequadas por condutas adequadas. E nós precisamos ver o erro, isso é fato, né? Mas, na nossa imaturidade, no nosso primarismo, onde ainda predomina o orgulho, e o orgulho é aquele traço em que nós temos uma necessidade e nos sentimos bem nos sentindo mais que os outros, superior aos outros. E quando não conseguimos isso, nós ficamos insatisfeitos, né? Ficamos frustrados, né? Quando alguém é mais ou melhor do que nós, quando alguém tem algo melhor ou a mais do que nós, a nossa tendência é eu estou mal no filme, eu tenho que mudar isso, eu não quero ficar por baixo, eu quero sempre estar acima de tudo. Essa é uma postura imprópria, imatura, né? Porque a realidade aponta que ninguém é melhor que ninguém na sua condição humana. Cada um está no lugar que conseguiu chegar. Então, no caminho evolutivo, cada um está num trecho da estrada. E aquele que está comparado a nós, atrás, não é pior do que nós. Ele simplesmente está atrás. Aquele que está à frente, ele não é melhor do que nós, na essência. Ele está simplesmente na frente. É claro que numa avaliação, sempre haverá alguém melhor e alguém pior. Isso é um fato.
se o orgulho prevalecer, nós seremos infelizes porque tem alguém melhor do que nós. Então, nós estaremos batendo de frente com a vida, porque a realidade é que sempre haverá pessoas à nossa frente, melhor do que nós, mais qualificadas, mais capacitadas, mais bonitas, mais ricas, mais competentes. Sempre existirá, sempre, sempre, sempre. Né? Como Jesus, um espírito, né, estelar, que aponta um ponto de um ponto de evolução muito à nossa frente. Aí, então, a gente vai ficar triste porque nós não somos como Jesus, a gente vai se maltratar, a gente vai se avaliar desfavoravelmente, porque eu ainda não sou como Jesus? Não. Ele usou desse recurso didático, de estar entre nós, em carne e osso, ainda que não precisasse disso, para a evolução dele, é claro, né? Mas ele usou esse recurso para deixar para nós uma referência, um exemplo na prática, na realidade, como é que a gente se comporta nas situações em que a vida nos desafia. Né? Ele nunca reclamou de nada, ele nunca perdeu as estribeiras, ele esteve sempre alegre, ele passou por todas as experiências de dor sem sofrer. O que é isso? Ele era insensível? Não, ele sentiu toda a dor, dor física, dor moral, dor emocional, dor espiritual. Ele sentiu tudo, mas ele não reclamou de nada. Ele ficou sereno, convivendo com os fatos, né? Sendo traído pelos maiores amigos, né? Sendo negado, sendo injustiçado, sendo ofendido, sendo humilhado, sendo, enfim, sacrificado. E não reclamou de nada. É sempre bom lembrar, né, aquilo que ele mencionou, né, nos seus últimos momentos. Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. E essa manifestação dele é exemplar para nós. É isto que nós vamos ter como alavanca, como lembrança, como gatilho para sermos disparado quando nos vermos frente a uma situação constrangedora, a uma dor de qualquer tamanho, de qualquer qualidade. Aquele que é um instrumento para nos atingir, fazendo-nos sentir a dor que sentimos ou o prejuízo que experimentamos, ele não sabe o que faz. Porque se soubesse que o mal que faz a mim, na verdade ele não faz a mim, faz a ele. Porque o mal só, de fato, é mal quando ele gera uma consequência dolorosa, uma consequência desafiadora. Então, aquele que pratica o erro, ele cria para si um impositivo de corrigir esse erro. Não tem como escapar, ninguém vai fugir, porque não vai fugir de si mesmo. O erro está registrado, não no caderninho de Deus. Poderia ser simbolicamente, porque o tribunal interno, que é a nossa consciência, é que nos julga, é que registra, é que anota. E Deus fala conosco em nossa consciência. Então ele deixou em cada criatura o juiz, o único juiz que realmente opera, não é? Que analisa qualquer manifestação de nós mesmos e estabelece o que está dentro da conformidade, aquilo que está fora da conformidade. E tudo aquilo que está fora da conformidade, esse juiz emite a sentença. É necessário corrigir. Isto precisa ser modificado.
E essa sentença fica rodando permanentemente dentro de nós, vindo do nosso imo, da intimidade do nosso ser. Tudo que erramos, tudo que é desconforme à lei natural ou à lei divina, fica como um item pendente para ser resolvido. A gente pode até fazer ouvidos moucos, não querendo ver, não querendo ouvir essa voz que fala dentro de nós. Mas ela continua falando, até que seja atendida. E se não for nesta vida, enquanto estamos encarnados, vai ter que ser atendido quando saímos do corpo. E aí a consciência liberada vai nos apontar tudo que está pendente e qual é a pauta, né, das nossas tarefas, dos nossos compromissos, é resolver todas as pendências para continuar a marcha. Então, o orgulho nos leva a olhar aquele que está melhor e nos sentir constrangidos, infelizes até. Ah, eu não sou o que ele é. Ah, eu não tenho o que essa pessoa tem. E com isso, essa infelicidade vai gerar em nós comportamentos do tipo, eu tenho que conseguir, eu tenho que conquistar. Mas enquanto eu não consegui, enquanto eu não conquistei, eu fico infeliz, me sentindo menor que os outros, né, insatisfeito. Então, essa marca ainda está forte dentro de nós, não está? Você já se percebeu dentro da postura do orgulho? E tem o outro lado, né? O orgulho desperta em nós um comportamento de querer estar sempre acima, ser sempre um melhor, comparado aos outros, né? Então, isso gera uma série de comportamentos inadequados que fluem dessa postura inicial, né? Às vezes a gente se torna violento porque o outro está se opondo ao nosso desejo e a gente quer prevalecer. A gente não está considerando, né, o interesse, o desejo e as possibilidades dos outros. Nós estamos simplesmente querendo que o nosso interesse seja atendido, né? E aí a gente já cai na segunda maior imperfeição que possuímos, que é o egoísmo. Nós ainda somos entranhadamente egoístas. Não é verdade? Nós passamos, quando começamos a nossa encarnação, por um estágio de aproximadamente 7 anos, variando de criatura para criatura, um pouco mais, um pouco menos. Nós passamos os primeiros anos da nossa vida sendo egocêntricos. Ou seja, como nos faltava a percepção do outro, para nós, na nossa capacidade consciencial e de compreensão, nós éramos o centro do universo. A gente estava centrado nos nossos interesses, na nossa necessidade. E fazíamos isso com naturalidade. Isso não é doença, não é uma imperfeição. É um traço daquele momento do nosso desenvolvimento. Se eu não percebo o outro, tudo que eu penso, tudo que eu sinto, tudo que eu quero, é em função de mim mesmo, né? Mas essa fase da vida, ela é logo superada, porque nós fomos ajudados pelos educadores, pelos pais, principalmente pelos pais, a perceber o outro, considerar o outro, dividir aquilo que temos, ajudar, né? O exemplo dos nossos pais e a orientação que eles foram nos passando, na maneira que fomos manifestando nosso egoísmo, foi nos chamando cada vez mais a estar com os outros, reconhecendo a igualdade dos direitos, né? E a necessidade do respeito ao outro como nosso igual, como nosso par, como nosso irmão.
E essa postura que a gente desenvolve nesse primeiro círculo de relações, em casa, ou na escola, ou no convívio social, ele vai se estender para o resto da vida, como o padrão adequado. Nós somos uma só família, porque todos somos filhos de Deus. Mas nem sempre a gente põe foco nisso. Passada aquela primeira fase da primeira infância, né, esse estágio infantil do egocentrismo, a gente deixa a vida correr. E às vezes a gente deixa o egoísmo permanecer, ou camuflado de forma ostensiva. E nós vamos conduzindo a vida apenas segundo o nosso interesse próprio, né? Tomando decisões em função dos nossos interesses pessoais. E essa expressão é importante, os interesses pessoais. Quando os espíritos foram questionados por Allan Kardec, por que é tão demorado o processo evolutivo? Por que o ser humano, né, tem tanta dificuldade para se modificar, para evoluir, não é? Os espíritos apontam que o grande escolho, a grande dificuldade é o interesse pessoal. Nós não superamos essa postura egoística. Na base é o egoísmo. Por quê? Porque nós estamos excluindo os outros e colocando-nos como o centro do universo, né? Como que se os nossos interesses têm que ser atendidos a qualquer preço. Os outros, o problema dos outros, não é comigo. Eu tenho atenção e me dedico, estou investindo para atender os meus interesses pessoais. Então, este é um traço que permanece conosco, não foi superado após a primeira infância, quando deveria ter sido trabalhado na educação dada pelos pais e dada pelo contexto social, especialmente pela escola, que é um processo formal, né, de educação. Mas nosso sistema escolar ainda anda um tanto atrasado, né? Não entendendo que a maior contribuição que a educação formal pode oferecer ao ser humano é o de educá-lo, para que ele se realize plenamente na vida como um ser integral, né? Nosso sistema educacional ainda prioriza a formação intelectual, que é necessária, mas ela é apenas um ângulo. De que vale um brilho intelectual onde não haja, igualmente, um brilho moral, onde o caráter da criatura não está bem trabalhado e desenvolvido, né? Então, temos colocado no ser humano um instrumento que é a intelectualidade, a inteligência, as inteligências, um instrumento fantástico que normalmente é mal utilizado. Por isso que a Terra é hoje aquilo que é. Por que há corrupção? Porque o caráter forjado nas criaturas autoriza que ela tire proveito pessoal, que ela desconsidere o coletivo, né? E use toda a sua inteligência para tirar vantagem. Levar vantagem parece que é assim, um fato normalíssimo, e não é, né? Então, o nosso mundo hoje tem os bens materiais concentrados com muita intensidade no âmbito de algumas pessoas, em detrimento de uma grande maioria que não tem o essencial para sobreviver. Olha que dado, né, absurdo para qualificar o nosso planeta. 1/3 da nossa população experimenta miséria. Não tem o essencial. Na nossa cidade, ao nosso redor, tem pessoas que passam fome, tem pessoas que não têm o remédio para suas doenças, não têm acesso à educação, não têm os cuidados, as atenções mínimas para um bem viver.
E nós estamos aí levando as nossas vidas, atendendo os nossos interesses pessoais. Então, aquilo que é macro reflete aquilo que é o micro. Nós, de 8 bilhões de seres encarnados, né, nos achamos os reis da cocada preta. Né? Nós estamos acima, né, de qualquer coisa. Isso pode ficar assim? É claro que não. Vai ter que mudar. E há um ditado, né, que a gente repete com muita facilidade. E quem não vai pelo amor, por amor, vai pela dor. Enfim, quem não modifica o comportamento, né, pensando no prazer da mudança, na alegria de ser melhor, vai precisar de estímulos negativos, de reforço negativo, né, para desenvolver um comportamento novo que tem que substituir um comportamento inadequado. Bem, mas voltando agora, né, que já vimos que as duas maiores chagas, que é de toda a humanidade e é do nosso ser, é o orgulho, que cria a ilusão de que nós somos mais que os outros, ou que possamos ser mais que os outros, e o egoísmo, que nos coloca sempre buscando o nosso interesse pessoal, que é o grande dificultador do nosso progresso. Em assim sendo, nós olhamos o erro com crítica, acusatoriamente. Nós destacamos o erro como que, assim, se eu diminuo o outro, eu fico melhor. Se eu levar vantagem, eu fico melhor. Então, esse melhor que a gente quer ser ainda está num plano inadequado, né? Com definições. As nossas metas são metas impróprias ao nosso real progresso. Nós estamos sendo geradores de dificuldades para os outros e para nós, e com isso, aquele juiz interno que registra tudo, deixa anotado todas as pendências de mudanças, e a gente só está acumulando essas pendências. Resultado, a vida nos parece pesada. Isso nos deixa insatisfeitos. E esse peso vai só aumentando, na medida que a gente gera novos problemas conosco, né? Situações não resolvidas, vai gerando novos e não vamos resolvendo, vamos gerando novos e não vamos resolvendo. Ou resolvemos apenas aqueles quando somos acuados, quando a dor bate duro, bate forte, aí a gente para. O exemplo coletivo dessa experiência didática é a nossa pandemia, né? Uma situação, um fato que bateu duro. Risco de morrer. Nós mesmos e os outros. Então, ante uma ameaça desse tamanho, né, nós tivemos que aprender a fazer mudanças. Né? O próprio isolamento social, que fere aquilo que a gente acha que é a liberdade, né? Na verdade, está ferindo outras coisas, está ferindo o nosso orgulho e nosso egoísmo, né? Porque ninguém pode ser livre quando age em detrimento dos outros, não é mesmo? Então, o isolamento não fere, né, nossos direitos, ele fere nosso orgulho e nosso egoísmo. Mas nós estamos tendo que aprender, porque a gente está vendo ao nosso lado pessoas ou passando por experiências dificílimas, ou indo a óbito. Então, essa dor da perda, ou a dor de estarmos sendo hospitalizados, entubados, né? de sofrermos o risco de a qualquer instante partirmos, né? Desligarmos-nos do corpo, e esse risco é que nos move
a uma parada, a um olhar mais sério sobre novas atitudes e novos comportamentos. Então, isso que nós estamos vivendo planetariamente ocorre também na esfera pessoal, né? O tempo todo estamos nos defrontando com as consequências dos nossos erros, das condutas inadequadas, e elas se destacam para que nós ofereçamos o cuidado, a atenção e façamos a mudança. O grave problema é que, ao invés de termos uma atitude positiva, assertiva, objetiva, de olharmos qual é o problema para nos colocarmos na busca da solução, a gente olha o problema e empaca, e para. Ai, que problema, olha o que aconteceu. E, às vezes, a gente fica tão contemplativo e sem ação que a gente se acomoda, fica só no registro. Aconteceu, adoeci, estou com essa doença, estou com aquela doença, perdi isso, perdi aquilo, fulano me fez isso, me sinto contrariado naquilo. Há um acumulado tão grande de contrariedades, sem resposta, sem atitudes, que a pessoa se anula na sua capacidade de resolver, de dar conta da sua vida. Afinal, a vida é sua. E ninguém vai dar conta dos seus problemas. O máximo que alguém pode fazer em relação aos nossos problemas é ser solidários. Mais que isso, não é ajuda. É desajuda. Porque se nós criamos um problema, significa que temos uma conduta imprópria. O que gerou o problema foi uma conduta imprópria, ou de agora ou de antes. Porque as condutas impróprias ficaram todas registradas naquele tribunal interno, na consciência. E a consciência atrai para nós situações que nos permite fazer diferente. Aquilo que fizemos errado, agora fazer diferente. Então, repete para nós a mesma situação em que a gente adoeceu, em que a gente foi machucado, em que a gente foi ofendido. Se a gente não resolveu lá, aprendendo a lição que precisava ser resolvida na hora que aconteceu, ela volta novamente, para nos dar outra chance. E se não resolveu, acumula aquela anterior mais essa de agora e fica outra pendência. E vai reaparecer. E vai aumentando a intensidade em que aparecem as situações desafiadoras. Porque se aquela dose não foi suficiente para gerar uma mudança, vamos aumentar a dose. Então, se veio uma doença, e nós não aprendemos com a doença, que ela apenas está indicando que há um erro de conduta. Só adoecemos porque houve um erro de conduta na administração do nosso organismo, através das emoções, através das decisões, através daquilo que fazemos. Houve impropriedades e adoecemos. A gente deixou de tal maneira a solução pendente, a ponto de se materializar no corpo uma mudança de doença, né, manifestando uma doença, para dizer, existe algo para ser mudado. Toda doença é a expressão, é um grito, e um grito sensível, que dói, para dizer, existe uma pendência não resolvida. E se a gente encara assim, fala, tá bom, se eu sou devedor, eu reconheço que sou, eu sou um bom devedor, ou seja, se eu devo, eu quero pagar. Simples assim. Se há uma pendência, eu quero resolver. Simples assim. Essa atitude nos põe assertivos no movimento da mudança. E aquilo que era motivo para uma doença deixa de existir, a gente cura a doença. Às vezes a gente pensa que as doenças só se curam através de uma cirurgia, que às vezes é indispensável, né? Através dos remédios, que às vezes são indispensáveis pelo estágio em que chegamos, através da interferência médica. Sim, mas às vezes a gente tem tudo isso, faz uma cirurgia, toma remédio, tem orientação médica, e a doença volta, ou não cura. Por quê?
Isso é sério, né? Se não cura, é porque eu não me curei. Eu não eliminei a causa. Eu preciso do médico, eu preciso do remédio, eu preciso de toda a assistência que a ciência da saúde coloca à minha disposição. Mas eu coloco para resolver, tendo resolvido a minha parte. A minha parte é: adoeci, manifestou uma doença, onde foi que eu errei? Qual é a pendência? E ficar num processo intenso de investigação consigo mesmo e deixar que a consciência fale e ouvir o que a consciência vai falar. Quem vai nos dizer isso é a consciência, não são os outros, não. Nós não precisamos que alguém leia para nós, né, o nosso quadro para nos dizer qual é a causa do nosso adoecimento. Tudo bem, se alguém nos ajudar, é ótimo. Mas quem tem que fazer isso somos nós mesmos. Alguém pode até nos ajudar e dizer qual é a causa e indicar quais são as mudanças de comportamento. Mas a gente se faz de besta, não ouve, não considera, né? Quer que o médico resolva, que o remédio resolva, que a cirurgia resolva, e tudo bem, funciona. Só que vai voltar ao problema, como era antes, porque a causa não foi tocada, não foi atendida. Bem, olhar o erro de forma passiva, sem uma atitude, é o grande equívoco da nossa parte. Porque olhar o erro e consertar e descobrir a conduta acertada é uma obrigação da qual ninguém escapa, não tem escapatória. O máximo que a gente pode conseguir é adiar, é deixar para depois, é deixar para depois. Só que a gente sabe, né, que tudo aquilo que fica para depois, o depois é mais pesado, fica mais difícil, porque se tornou mais complexo. Então, o bom da vida é atender o chamado no momento que o chamado vem. Apareceu a doença? Vamos encarar. E vamos resolver de raiz, indo às causas e superando e resolvendo, para eliminar aquela pendência. E com isso a gente vai se aliviando. Hoje nós somos relativamente pessimistas quando a gente olha para si mesmo e vê a quantidade de questões mal resolvidas. O quanto a vida é pesada para nós é o quanto temos de questões não resolvidas. O quanto a vida parece, é um vale de lágrimas a nossa terra. Eu não aguento. Como eu sou infeliz. Quanta coisa para ser feita. Quanto mais a gente está nesta posição, indica o quanto a gente pisou na bola e não reparou que pisou na bola e não tomou a atitude adequada. Por isso, gente, reclamar da vida, reclamar da sorte, é falta de educação mesmo, né? Mas em especial para nós mesmos. Porque nós estamos, ao reclamar, nós estamos nos fazendo de vítimas. Como se os outros é que são responsáveis. E quando a gente não acha ninguém para responsabilizar, a quem que a gente atribui a culpa? A Deus. Deus me abandonou. Como que eu estou vivendo como eu estou agora? Olha, as pessoas estão saudáveis, estão felizes, estão alegres, e eu, aqui, sofrendo. Coitado de mim, que pena de mim. Nós temos essa atitude conosco mesmos. E queremos que os outros também tenham. E como a gente quer que os outros tenham conosco essa atitude, nós reclamamos. Aí vamos pegar o defeito, vamos pegar o e expondo. E eu vou fazer uma comparação muito desagradável, só para a gente ver a intensidade
de que essa atitude é imprópria. Se existem fezes de um animal ou as fezes humanas, tudo bem quando elas estão no lugar certo. Mas se nós pegarmos fezes e colocar no meio da sala, ou ficarmos, né, com uma vasilha de fezes na mão para mostrar aos outros, é bom isso. Nada contra as fezes, né, gente? O excremento, ele é esterco, ele é adubo, ele tem o seu lugar, ele é o bagaço daquilo que já foi aproveitado e vai ser reaproveitado de outras formas. Mas o cheiro, a forma, é uma coisa desagradável, não é para ficar sendo vista nem cheirada, não é mesmo? Lembremos disso, na hora que a gente for abrir a boca para reclamar. Eu estou, através da minha fala, como que entregando aos outros um prato de fezes. Exagerei, né? Mas às vezes a gente precisa exagerar para cair a ficha, para cair em si, para se apropriar daquilo que nós estamos fazendo e a impropriedade daquilo que fazemos. Bom, visto sob esse ângulo, um tanto assim estarrecedor, né? Me perdoem por trazer o exemplo, mas a gente pode olhar os fatos como eles são, né? Deu para entender que é falta de educação mesmo reclamar. E tem mais um ângulo, né, que é interessante reconhecer. Aquele que reclama, clama duas vezes, né? Re é repetição, né? Repetir, pedir duas vezes. Reclamar, clamar duas vezes. Aquele que reclama, ele está abordando uma questão que é desagradável. E não sob o ângulo da solução, está simplesmente mostrando o que é desagradável. Há uma lei natural que diz que nós somos um ímã e atraímos tudo aquilo que passa pelos nossos pensamentos, que tem uma frequência, é uma onda com determinada frequência. E tudo aquilo que emana do nosso coração, que também é uma onda magnética que tem uma frequência. Então, a onda elétrica do nosso pensamento, associada à onda magnética do nosso coração, gera uma onda eletromagnética que atrai aquilo que é semelhante. Então, a lei de atração é tudo aquilo que nós estamos criando em ideias, em sentimentos, em atitudes, tudo que nós estamos criando atrai para nós o que é parecido, o que é semelhante. Se nós estamos falando do erro, destacando o erro, nós estamos atraindo para nós novas situações semelhantes, da mesma natureza. Mas o erro não tem que ser visto? Tem que ser visto. Mas um olhar positivo e um olhar de gratidão e não um olhar da reclamação. Mas o que é um olhar de gratidão ao erro? Há um princípio que estabelece que tudo aquilo que a gente agradece volta para nós aumentado, né? Bom, então se eu agradecer ter errado, vai voltar para nós a experiência do erro aumentado mais vezes. Então, nós não vamos agradecer ao erro, mas nós vamos olhar o erro e identificar o benefício que o erro nos oferece. É através do erro que a gente percebe a inadequação de uma conduta. Então, eu tenho que olhar o erro para reconhecer que está inadequada e descobrir qual é a forma adequada e ter como meta apresentar a forma adequada. Isso é o comportamento saudável. Se a gente vivesse 100% fazendo esse movimento, avaliando o erro, né, percebendo, avaliando, reconhecendo a inadequação e buscando qual é a forma do acerto e tendo sempre a nossa meta
eu vou acertar, agora eu consigo, da próxima eu vou conseguir. Se esse for o nosso estilo de vida, a vida fica leve como uma pluma. Não há nenhum sentimento de culpa, e nem sentimento de inferioridade, e nem sentimento de superioridade, e nem ânsia de poder. Nada disso. Nós somos naturais, naturalmente irmãos e solidários. Porque quando a gente vê o erro do outro, a gente reconhece no erro do outro uma oportunidade que mostra para nós aquilo que é inconveniente, às vezes a gente não sabia, e a gente incorra naquele mesmo erro por ignorância. Mas quando o outro manifesta o erro, eu tenho a chance de ver, nossa, como isso é inadequado, olha o prejuízo, olha o desconforto que causa. Então, olhar o erro é muito importante em nós e nos outros. Mas eu olho o erro para quê? Se eu criticar, eu caí num atalho equivocado. Ah, tá vendo? Ó, fulano errou. Olha aí que comportamento, olha que sem graceira, olha que impropriedade. Ao fazer isso, nós estamos criando para nós a necessidade de experimentar em nós mesmos o que ele está vivendo. Porque nós somos incompetentes também. Porque esse olhar de crítica e de desprezo significa, eu também sou imperfeito. Porque se eu tivesse superado a ignorância que ele está manifestando, eu olharia de outro jeito. Nossa, fulano ainda não consegue tal coisa. Ele ainda está expressando esse procedimento inadequado. Ele precisa de ajuda. Eu vou ajudá-lo. Então, quando a gente olha o erro de forma solidária e fraterna, a gente reconhece que aquele que erra é quem precisa de ajuda e não de crítica. Quando a gente critica, a gente empurra um pouquinho mais a pessoa na sua queda, né? A gente aumenta ainda mais o fardo que ela carrega. E geramos revolta, né? Nele e também em nós, quando somos o alvo daquele erro, né? Quando o prejuízo incide sobre nós. A gente se revolta, porque a gente não quer ajudar. Não está olhando aquele que não ama como aquele que mais precisa de amor. Esse é o olhar de Deus. Interessante, não é? Aquele que menos ama é o que mais precisa de amor. Então, o Criador dá ao bandido, ao desequilibrado, um cuidado, uma atenção tão mais intensa quanto é a necessidade daquela criatura fazer a reparação, fazer a mudança. Porque uma mudança, para ser feita, quando o erro é muito grave, ela é mais difícil, é mais complexa. Então, aquela criatura precisa muito mais de ajuda do que aquele que aprende com naturalidade. Já tem um jeito próprio de aprender, de tocar a vida de uma maneira proveitosa. Então, o olhar de Deus é dar máxima atenção aos que mais erram. E nós vamos copiar, né? Aquele que erra é o que mais precisa de ajuda. Aquele que está no mal, aquele que está tendo comportamentos inadequados, é aquele que mais merece o meu cuidado, a minha atenção. E se eu não puder, de maneira mais objetiva, chegar até essa criatura para ajudar, eu posso fazer de uma maneira mais discreta. Vi o erro em alguém, e olha, a gente está rodeado de erros o tempo todo, né? Tem sempre gente pisando na bola, tem sempre gente sendo inconveniente, né? Nós convivemos o tempo todo com o erro dos outros. Mas o que é o erro dos outros? É o nosso espelho. Por quê? Se o erro dos outros nos incomoda, significa eu tenho o mesmo erro, só que eu não estou manifestando agora, mas no momento oportuno eu vou fazer igual ou pior que ele. Então, essa atitude honesta e verdadeira, que me permite olhar o erro do outro como alguém que precisa de ajuda, porque está em prejuízo, está gerando para ele mesmo uma necessidade de retificação, eu aprendo, ao ajudar na solução, eu também me ajudo.
Por isso que fazer o bem é a melhor forma de resolver as nossas pendências. Porque a cada situação em que eu participar da solução, eu estou ajudando a mim mesmo. Daí, então, nós vamos verificar que sempre que o erro se manifestar, sempre que os problemas estiverem em nós, a atitude é preciso solucionar. Aquele que erra precisa de ajuda. Então eu tenho humildade suficiente para reconhecer, se eu estiver errando, eu preciso de ajuda. Eu não preciso ter vergonha porque eu errei. Eu preciso ter a coragem de mostrar o erro, se eu não estiver dando conta, ou se alguém me mostrar o meu erro, né, eu tomar essa contribuição para checar. É verdadeiro? De fato, é uma impropriedade? Está inadequado? O que eu posso fazer? Eu dou conta? Às vezes a gente percebe, eu não dou conta de mudar isso. É meu temperamento, eu já estou habituado, né? Meus pais foram assim, os outros são assim, né? Eu não dou conta. Então vou pedir ajuda, né? Humildemente. Isso não é humilhação, né? Não é vergonha. Se eu tenho um erro e eu não dou conta, não adianta justificar. Claro que tem motivos para que eu esteja errando, né? Explicação, justificação, tem. Mas o que importa? O que importa é o que é que eu preciso para dar conta de fazer a mudança. Às vezes eu dou conta sozinho. Às vezes eu não dou conta sozinho. Aí eu sinto que a batalha vai ser grande, né? Vai ser um esforço que eu ainda não sou capaz de produzir. Então eu peço ajuda. E sempre a gente terá quem seja solidário a nós. Às vezes é um parente, às vezes é o mais próximo, né? Uma mãe, um pai, ou uma esposa, um esposo, um irmão, às vezes um amigo, né? E quando nós não encontramos nada ao nosso redor para nos ajudar a superar, quem é nosso maior amigo? Onde que está a fonte inesgotável de amor para nos atender? Na espiritualidade, que inclui aqueles que estão mais próximos a nós, porque nos amam no mundo espiritual, né? Nosso anjo de guarda, né? Aqueles espíritos que têm já laços fortes de bem-querer conosco e querem que a gente seja bem-sucedido. Eles virão em nosso socorro, às vezes familiares de outras vidas, né? Que estão torcendo para a gente dar certo nesta vida, né? Estão aí atentos para nos socorrer na hora da necessidade. E, em última instância, quem está governando isso? No nosso planeta, Jesus. Então, Jesus é o nosso médico por excelência, né? Ele é o terapeuta divino que identifica com profundidade as nossas feridas, os nossos males, e tem respostas perfeitas para nós. E Jesus fala para nós, em nossa consciência, que é o nosso lado luminoso, é onde nós nos assemelhamos a Deus. Em última instância, Deus, o Pai, o Criador. Mas tudo aquilo que a gente fizer em busca de uma ajuda sincera, nós estamos mobilizando tudo isso no universo. Vai chegar a Deus. Tudo é canalizado para Deus. Porque Deus é o governador absoluto dos universos. Não só do nosso, desse universo que a gente conhece, né? Deus é o Senhor, é o Criador, é a inteligência suprema, é a causa inicial de tudo, né? Tudo veio dele. E, em nome de Deus, representando o Criador em carne e osso, nós conhecemos Jesus, que para nós é o Cristo, a luz, né? O portador da boa nova, da boa notícia. E em nome de Jesus estão os benfeitores, os amigos, né? Então, tudo isso que está num grau acima de nós mesmos se mobiliza em nosso favor.
Por isso Jesus recomendava: buscai, em primeiro lugar, o reino dos céus e a sua justiça, e tudo mais lhe será acrescentado. Então, se mantivermos um clima, desde que acordamos até a hora de voltar para o mundo espiritual, no sono, né? Se a gente passar as horas do dia de vigília sintonizados com Jesus, sintonizados com o bem, né? Com aquele coração focado no acerto, com aquela disposição de alma, de amar, de incluir tudo e todos no nosso mundo com gratidão, nós sempre teremos o amparo e as respostas que precisamos. Observemos, a presença de Deus no universo é uma presença farturosa, bonançosa. Tudo aquilo que Deus nos oferece é grandioso. Existe uma palavra que traduz, né, essa dimensão divina com muita propriedade, é a munificência divina. Munificência é um traço, é uma característica que inclui a liberalidade. Os bens que Deus nos outorga, Ele o faz com liberalidade, né? Com, assim, tá tudo aí, tá tudo à disposição de vocês. Mas também tem o traço da generosidade, né? Deus oferece, Ele oferece generosamente, sem ficar, né, canhando, né, sem ficar segurando, medindo o que Ele dá. Ele dá generosamente. E um terceiro traço da munificência é a prodigalidade, né? Deus é pródigo naquilo que nos oferece, né? Ele oferece com largueza, né? Com abundância, com fartura. Esses são os traços divinos. Então, se a gente está na sintonia desse clima, de que tudo que existe está à nossa disposição, com largueza, com generosidade, com abundância, é para nós que tudo isso existe, por que reclamar? Vamos desfrutar. É para nós que existe. Quando a gente perde o tempo e comete o abuso de uma reclamação, a falta de educação de reclamarmos, nós estamos desconsiderando que Deus, em todas as suas manifestações, nos abastece, nos atende, cuida de nós com abundância, com prodigalidade, com largueza, com liberalidade, com generosidade. Por que não termos esse olhar? Ao pensarmos em reclamar, lembremos disso. Deus está conosco e nos propicia o necessário para resolvermos qualquer problema. Não existe um problema que não tenha solução e essa solução não esteja ao nosso alcance. Se nós estivermos com Deus, Ele já tem a solução. E essa solução está ao nosso alcance. Melhor assim, não acham? E nesse clima de satisfação e de positividade, vamos nos unir através da oração. É tão bom irmos para dentro de nós, sentir o que somos na nossa essência, e em sentindo a nossa característica essencial, nós sentimos Deus. Vamos lá. Senhor da vida, Senhor das bênçãos, eis-nos aqui, filhos e filhas do seu amor e da sua luz. Sabemos, Senhor, que nos envolves, que nos abasteces, que nos inclui no seu amor e na sua luz. É um fato que nem sempre consideramos. Mas neste momento, Senhor,
nós nos deixamos banhar por essa vibração que é curadora, que é pacificadora, que renova, que rejuvenesce, que revitaliza. Queremos, Senhor, mergulhar nesse oceano de luz, de amor e de paz, e ficarmos encharcados desta vibração. E assim, Senhor, nos qualificarmos para resolver todos os nossos problemas, os antigos e os atuais, e fazermos desse instante que vivemos um novo começo, um começo luminoso, um começo prazeroso, alegre, cheio de amor. É assim, Senhor, que nos convém viver. E nós nos propomos a aprender a viver assim. E sermos, Senhor, onde estivermos, a manifestação das suas melhores expressões, que já estão dentro de nós, as nossas qualidades, as nossas virtudes. E o faremos, Senhor, ouvindo-te através da nossa consciência. Fazemos agora esses votos, reiterando: conte conosco. E permanece, Senhor, conosco, sempre. Que assim seja.